Olá, boa noite. Os números da pandemia de coronavírus continuam altos no Espírito Santo. Em 24 horas foram 33 novas mortes e mais de 1.100 novos casos. A preocupação continua. O Espírito Santo tem hoje apenas 50 leitos de UTI para tratamento de Covid. O secretário de Estado da Saúde falou da última fase de ampliação dos leitos hoje à tarde. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente sobre esse assunto é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, o secretário Nésio Fernandes, secretário de Saúde, falou sobre essa situação. Ele disse que metade dos hospitais estão com as UTIs para Covid cheias. É isso mesmo, metade das UTIs para Covid-19 estão cheias aqui no Espírito Santo, infelizmente. Esse mês agora de julho, a capacidade é de ampliação, sim, dos leitos, só que mais 110 leitos são esperados. Só que a partir daí, depois dessa ampliação, não tem mais como expandir, não tem mais como crescer. Por isso o secretário, ele reforça, é muito importante o isolamento social para que a gente não tenha aí que adotar as medidas de risco extremo, ou seja, o lockdown. Dá uma olhada na matéria. Dos 16 hospitais da região metropolitana com leitos disponibilizados especificamente para o tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19, metade já tem ocupação total dos leitos de UTIs. Entre eles estão o Hospital Estadual Dório Silva na Serra, o Hospital Santa Rita em Vitória e o Hospital Vila Velha. Sobre o número total de leitos de UTIs da região metropolitana, a taxa chegou a quase 90% neste domingo. Isso significa que apenas 50 leitos estão disponíveis. O secretário falou sobre esses números em coletiva de imprensa. Nós mantivemos uma automação do processo de regulação de pacientes do interior, principalmente hospitais de primeira linha do interior do Estado do Espírito Santo, que na medida que chegam em uma determinada ocupação, os pacientes, esses hospitais passam então a serem removidos para a Grande Vitória. Nós temos ainda mais de 110 leitos de UTIs que podemos abrir ainda no mês de julho, que representa a quinta e última fase da expansão de leitos no nosso estado. A quinta e última fase de expansão dos leitos de UTIs exclusivos para o tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19 deve acontecer ainda neste mês de julho. O estado chegará ao número limite de 820 leitos. Se a ocupação de leitos, mesmo chegando à expansão de 800 leitos de UTIs, ela ultrapassar 91%, o Estado do Espírito Santo já tem uma matriz determinada pela própria matriz, o reconhecimento das medidas do risco extremo, que são aquelas onde, para além de encerrar atividades comerciais, da atividade econômica, nós privilegiamos garantir que as pessoas fiquem em casa, literalmente, a redução plena e específica da atividade social das famílias. Então, que é uma medida apropriada para o risco extremo, da qual nós trabalhamos para não chegar até ela. Na última sexta-feira, um dos boletins divulgados pela SESA apontou que o número de curados ultrapassou o número de infectados no estado. Na ocasião, o secretário disse que neste mês de julho poderia se iniciar uma fase de estabilização da doença aqui na Grande Vitória. Mas o secretário garante que, para isso acontecer, a fase de recuperação na região metropolitana precisa ser sustentada por mais tempo. E uma nova matriz de risco é estudada para esse novo momento da doença. Durante os próximos dias, as próximas semanas, a gente estará apresentando à sociedade capixaba qual é a definição da nova matriz de risco, que poderá estabelecer medidas tanto para regiões que vivem fase de aceleração, como ainda é o interior do estado, como medidas para regiões que possam estar vivendo uma fase de recuperação sustentada da pandemia. O estado já ultrapassou a marca dos 53 mil casos confirmados da doença e pelo menos 1.800 capixabas morreram vítimas da Covid-19. Já são quase 5 meses de medidas de combate adotadas pelo governo e mudança de comportamento da população para o combate à doença. E ainda não acabou. É preciso que a população adote mais do que nunca o novo normal. Eu não ajudo. Se eu vou à rua sem necessidade, se eu frequento barzinho à noite, se eu vou à praia, se eu vou ao calçadão, eu não estou ajudando. Então, não é hora de relaxar. Essa doença ainda não está superada entre nós. Qual é a nossa
missão enquanto sociedade, permanecer em casa, e é isso que a gente tem recomendado desde o começo dessa pandemia. Mas gente, situação bem complicada. E olha só, começou hoje o novo horário no comércio em municípios, em cidades com até 70 mil habitantes, né, que estão aí enquadrados em risco moderado, risco alto. Essa nova regra, ela foi anunciada na sexta-feira, permite que os comerciantes, eles definam o horário que o bar vai poder abrir, entre 7 da manhã e até as 18 horas da tarde. Só 18 horas da noite, né, até 6 da tarde. Só que vale o quê? Eles só podem abrir no máximo durante 6 horas. Por exemplo, se um comércio abre às 8 horas da manhã, ele vai ter que fechar às 2 horas da tarde. Lembrando que esse novo horário, ele só é flexibilizado aí para 67 municípios, que tem até 70 mil habitantes aqui no Espírito Santo, como Alegre, Domingos Martins, Guaçuí também está na lista, Itaguaçu. Já os demais, a abertura continua sendo alternada, dias pares, né, lojas de uso pessoal e ímpares, materiais para casa. Bom, a gente muda de assunto porque, infelizmente, a Covid-19 fez mais uma vítima da área da saúde. É a Alana Jardim. Ela tinha 59 anos, foi enterrada hoje à tarde, e ela começou a apresentar os sintomas da Covid em meados de junho. Ela sentiu muita falta de ar e assim que começou com esses sintomas, ela foi imediatamente internada em um hospital particular da Serra. Ela era hipertensa também e ontem, depois de 11 dias de internação, infelizmente não resistiu à doença. A Alana, gente, ela atuava como técnica de enfermagem, já estava trabalhando há 5 anos na unidade de saúde de Amarelos, que fica ali em Guarapari. Complicada a situação para os profissionais da área de saúde aqui no Espírito Santo. Segundo o painel da Covid-19, 27 profissionais que atuam aí no fronte de batalha aí contra essa doença já perderam as suas vidas, mais de 8.700 infectados e mais de 6.600, graças a Deus, curados. Bom, essas são as informações, Isabela. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Agora a gente atualiza, então, as informações do painel Covid. Vamos ver detalhadamente aqui, a gente já tem as informações. Hoje são 54.547 casos confirmados, 1.836 óbitos, a taxa de letalidade que continua em 3,37%. Os curados são 35 mil pessoas, 118, e o Espírito Santo já fez mais de 121 mil testes de coronavírus. Os municípios, vamos ver o ranking dos municípios. Vila Velha tem mais de 8.700 casos, então está liderando. Na sequência, Serra com 8.242, Vitória 8.173 e Cariacica com 5.928. Se a gente for fazer aí uma comparação nos municípios com relação à letalidade, a Serra, infelizmente, tem mais um número maior de óbitos. São 336 pessoas que já morreram no município serrano, Vila Velha 307, Vitória 277 e Cariacica 254. Ou seja, pelos dados e pelas informações que a Secretaria de Saúde nos passa, nós estamos, infelizmente, em qual momento da pandemia? No platô. Nós estamos na onda, só que com números altos. Ou seja, 33 novas mortes são números graves. Mais de 1.100 casos são números altos. Então, a gente precisa dessa colaboração de todos para que os números comecem a reduzir. Só que, gente, mesmo diante desses números ainda altos, hoje à tarde teve uma carreata de donos de bares e restaurantes. Os empresários querem a reabertura dos estabelecimentos. A estimativa do sindicato da categoria é de que 25 mil pessoas já foram demitidas no setor por causa da pandemia. A carreata dos donos de bares e restaurantes teve início no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Empresários do setor de diversas cidades do estado protestaram pela reabertura dos estabelecimentos. A gente tem duas reivindicações principais aí que a gente quer atingir, que é o horário de funcionamento e os finais de semana, que a gente foi proibido de trabalhar e a gente podia trabalhar. Um mês atrás a gente estava trabalhando nos finais de semana. Nós queremos abrir de meio-dia às 21h, e aos finais de semana, mesmo que em horário mais restrito, vai depender da negociação que a gente vai ter com os representantes do governo, mas gostaríamos de abrir também porque é onde os bares e restaurantes mais faturam, né? O movimento dos empresários também foi apoiado pelo Sindicato de Bares e Restaurantes. A estimativa do setor é que cerca de 25 mil pessoas foram demitidas por causa da pandemia. Fechados há mais de 100 dias, o Sindibares ainda afirma que 4 mil estabelecimentos não aguentaram passar pela crise e fecharam as portas.
Nós não temos mais como suportar economicamente, mas queremos retomar com todas as segurança possível. Bares e restaurantes são ambientes seguros, isso já está nos estudos que estão sendo publicados frequentemente. E nós queremos retomar com toda a segurança para o empresário, para o empregado e principalmente para o cliente. Recentemente, 2 bares foram interditados em Jardim Camburi e no bairro Santa Marta. Segundo a Prefeitura de Vitória, eles não estavam seguindo as regras e gerando aglomeração de clientes. No entanto, os empresários garantem que estão preparados para voltarem dentro dos padrões de segurança. A gente está pedindo que as pessoas fiscalizem a gente. Pode vir aqui, fiscalizar, ficar aqui no bar. Se a gente estiver fazendo errado, manda fechar, tira alvará. O importante é o seguinte, a gente vai seguir os padrões de higiene, os padrões de distanciamento. Não vai ser como aconteceu no Rio, que foi uma bagunça. A gente vai seguir, a gente está aqui para seguir e para ter uma negociação com o Estado. Cada caso pontual que extravase, seja punido, mas não que se puna um setor inteiro por um erro de um ou outro. A gente quer reabrir com segurança. É uma situação polêmica, né? O governo informou que, no momento, a reabertura de bares está suspensa, pois são espaços que estimulam a aglomeração de pessoas. Lembrou que a categoria pode comercializar bebidas e alimentos pelo delivery, que são as entregas em casa. As medidas podem ser revisadas caso haja uma melhora nos dados do mapa de gestão de risco. E a Secretaria Estadual de Saúde decidiu revogar a regra que impedia as distribuidoras de vender bebidas alcoólicas nos finais de semana. A portaria foi assinada pelo secretário Nésio Fernandes e passou a valer na sexta-feira da semana passada. Desde junho, as distribuidoras estavam proibidas de vender bebidas alcoólicas aos sábados e domingos. A medida foi adotada na tentativa de aumentar o isolamento social e, assim, reduzir o contágio de coronavírus. Mas agora as restrições foram derrubadas. Continua, então, proibido o consumo de bebida nas distribuidoras. O cliente deve comprar e levar para casa. No próximo bloco, as notícias policiais, a insegurança em Vista Dourada, Cariacica. Um suspeito de assaltar uma farmácia acabou imobilizado pela população. Olha aí as imagens. Agora, imagens do trânsito para você ali no centro de Vitória. Trânsito fluindo, sem retenções. Nós voltamos em instantes. Um grave acidente em Barra de São Francisco resultou na morte de 2 motociclistas. Segundo testemunhas, Lucas e Denilson estavam cada um em uma moto. Os veículos bateram de frente e acabaram pegando fogo. As vítimas foram arremessadas e não resistiram ao impacto, morreram no local. As causas do acidente já estão sendo apuradas. Um suspeito de assaltar uma farmácia em Cariacica acabou imobilizado pela população. Foi no bairro Vista Dourada, que vive uma onda de insegurança. O suspeito imobilizado por populares acabou de cometer um assalto em uma farmácia. Ele foi pego pela própria população. Teve os pés e as mãos amarrados. A polícia militar foi até o local e levou o suspeito. O crime foi em Vista Dourada, Cariacica. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas testemunhas contaram que o criminoso chegou na farmácia e rendeu os funcionários simulando que estava armado. Ele pediu os celulares e as carteiras, mas assim que deixou o local, pessoas que viram toda a situação entraram em luta corporal com o criminoso e ele acabou rendido. Há 3 dias, um material de construção que fica na mesma rua também foi assaltado e os funcionários ainda foram agredidos. A população daqui vive uma onda de assaltos e o medo é tão grande que ninguém fala sobre o assunto. Enquanto estávamos no bairro, vimos uma viatura da Polícia Militar fazendo patrulhamento, mas a insegurança é constante. Olha, a Polícia Civil informou que o suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e será encaminhado ao centro de triagem de Viana. Já a Polícia Militar diz que faz o patrulhamento preventivo e constantes operações no local. Lembra que a população deve sempre acionar uma viatura pelo 190. E está sendo investigada a morte de um morador de rua que foi queimado no bairro Itararé, em Vitória. Imagens foram feitas do corpo em chamas. Câmeras do local podem ajudar a identificar o suspeito. Quem passava pelo local ainda pegou em flagrante o corpo em chamas. Era por volta de 10h30 da noite. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o fogo. De acordo com as informações repassadas à polícia por uma pessoa que conhecia a vítima, o homem era morador de rua. Catava recicláveis e dormia neste local na rua Robert Kennedy,
via de acesso dos bairros Itararé e Penha à Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Essa pessoa ainda informou para a polícia que a vítima era bastante agressiva. Volta e meia, ela atacava as pessoas com uma faca. E mais, que teria saído da prisão há cerca de 3 meses, da máxima 2 em Viana. Só que a identidade da vítima ainda não foi informada pela polícia. A perícia constatou no corpo da vítima lesões compatíveis com pancada na cabeça, indicando que houve luta antes. A suspeita da polícia é que a vítima ainda estava viva quando foi queimada. Nem mesmo um gato que vivia ali escapou e também foi morto. Nesse mesmo local, há um registro semelhante a cerca de 2 anos atrás. Em outubro de 2018, houve um caso semelhante. O corpo de um outro homem foi encontrado carbonizado no local. Estava com mãos amarradas, sacola na cabeça. Mais tarde, as investigações mostraram que o homem tinha sido pego no bairro da Penha, torturado e executado a tiros no local e queimado. Próximo do local do crime, há câmeras que, se gravam, podem ajudar a polícia a esclarecer o que houve. Denúncias sobre o suspeito podem ser feitas ao 181. Olha, de novo, menores foram flagrados forçando caminhoneiros a realizarem manobras perigosas na BR. Foi no quilômetro 140 da BR-101, em Itapemirim. A equipe da PRF foi informada por caminhoneiros que 2 adolescentes estariam entrando na frente dos caminhões. Durante a abordagem, eles confirmaram que faziam parte de grupos da brincadeira chamada quebra de asa. Em menos de um mês, é a segunda vez que a PRF apreende menores forçando manobra perigosa na pista. O Conselho Tutelar foi acionado e se encarregou de levar os envolvidos para a delegacia. No próximo bloco, profissionais da saúde tiram dúvidas sobre o coronavírus online e também pelo telefone. Os detalhes em instantes. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na região da Enseada do Suá, na Praça do Papa. Trânsito tranquilo nesse período de pandemia, hein? Olha, para amanhã não há previsão de chuva, mas há previsão de nevoeiro no extremo norte e nordeste capixaba. Temperaturas baixas pela manhã e sol à tarde. A gente já volta. Um projeto da Universidade Federal do Espírito Santo reúne profissionais da saúde para tirar dúvidas à distância sobre o coronavírus. Mais de 500 pessoas já procuraram o serviço, que é gratuito. A plataforma Orienta Corona é um projeto da Universidade Federal do Espírito Santo. O atendimento é feito à distância e a ideia é tirar as dúvidas da população com informações precisas sobre o coronavírus. Uma das propostas para o enfrentamento é as atividades remotas, né? Então, o Orienta Corona é um aplicativo que tem o objetivo de fazer a orientação à população. E agora, mais recentemente, a gente começou com o 0800. Funcionando desde o mês de maio, o atendimento pode ser feito por site, aplicativo ou telefone. Mais de 500 pessoas já procuraram pelas orientações na plataforma, que contém 2 modalidades de atendimento. O aplicativo é fácil, ele pode ser aberto sem ter que baixar no celular ou no computador. E ele é dividido em 2 momentos. Um autoatendimento, que é a população que está interessada em saber sobre higiene, cuidados, distanciamento social, ela vai através de respostas e perguntas já prontas, mais frequentes, como se fosse um chatbot, respondendo as suas dúvidas. Quem orienta a população pelo telefone são estudantes de medicina. Já na plataforma digital, o atendimento é feito por profissionais de saúde aqui da UCAM. São médicos e enfermeiros do grupo de risco que realizam o trabalho de casa. O serviço oferecido pelo Orienta Corona é gratuito, mas não é uma teleconsulta e não substitui a avaliação médica. A gente tem uma informação baseada em evidência dos melhores tratamentos, do protocolo estadual, para onde encaminhar. Então, não substitui uma consulta, é uma teleorientação, mas é uma informação precisa do cuidado, né? Informação segura, né? Olha, o site do projeto é orientacorona.ucam.edu.br. O atendimento é feito todos os dias da semana em horário comercial e o telefone é o 0800 042 0506. E começa daqui a pouco, no estacionamento da distribuidora São Paulo, na Avenida Vitória, aqui na capital, um culto drive-in. O estacionamento vai se transformar em templo de oração. Tudo para que os fiéis possam ter acesso ao culto em total segurança.
O espaço, gente, tem capacidade para 200 veículos e somente de carro será possível fazer parte deste momento. A ideia surgiu da união de pastores de várias denominações que há meses apenas transmitiam o culto virtualmente. Um trio elétrico de pequeno porte será colocado no espaço para que todos possam ouvir com clareza a mensagem de fé. Fica aí a dica para vocês, viu? A gente encerra o TN agora. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã.